E eu entendo que tudo que a gente faz, a gente precisa ter essa entrega, como se fosse para Deus, né? Esse Então, comprometimento também. exatamente. É o que fala, não seja um vaso, seja fonte. Uhum. E é verdade, você seja fonte. Porque essa empresa vai dar certo porque eu trabalho, não é porque o outro trabalha. É porque eu estou aqui. Esse lugar vai ser abençoado porque eu estou aqui. Aqui vai ser iluminado porque eu estou aqui. Porque eu sou bênção. Então, se a gente tiver isso na nossa cabeça, A nossa identidade, na né? nossa identidade firmada como filhos, não tem como dar errado. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Storytelling TV, esse podcast onde a gente ouve e conta histórias para melhorar a sua história. Mais uma vez aqui, você tá presente nesse podcast, onde tem um apresentador e um convidado, e você é o nosso terceiro convidado para essa nossa roda de conversas, e também tem o poder de chamar mais pessoas para essa nossa mesa. Então já não esquece, vem aqui embaixo, pega esse link de compartilhar e manda para no mínimo 5 pessoas que você ama e que vai ter a mentalidade transformada, assim como você vai ter no episódio de hoje. Estamos com uma convidada super especial, ela que é cristã, mãe, filha, esposa e avó, olha isso, que incrível. Ela é multi-empresária, especialista em construir conexão e relacionamento, e nesse episódio ela vai te mostrar como ter um network que converte pro seu negócio do jeito certo. Ela tem uma bagagem incrível, ela já saiu de empreendedora desde pequenininha, vendendo geladinho, vendendo pipoca, e hoje ela tem uma holding imensa, onde ela gera e cuida de muitas pessoas para fazer o resultado dela, o propósito dela, a mensagem dela acontecer e ser propagada para cada vez mais pessoas. E nesse episódio ela vai te ensinar também sobre isso, né? Como construir essa linha de ser empreendedor, ser um ótimo empreendedor e se tornar um empresário. Estamos aqui com a Tieme! Oi, Pietro, tudo bem com você? Eu tô ótimo, e você? Tudo jóia, graças a Deus. Muito obrigada pelo convite de estar aqui na sua casa, no seu local, né, no seu pod. Uma satisfação, uma honra muito grande estar aqui com você e com seus convidados, seus telespectadores. Eu que agradeço, muito obrigado por ter aceitado o convite para vir aqui, Ti. É uma honra te receber aqui. Eu sei o quão pesada a sua rotina é, a sua agenda é muito lotada. Então eu te agradeço por você ter tirado um tempinho para vir para cá e estar conversando comigo, me ensinar bastante coisa e mostrar bastante coisa pra galera de casa também, viu? Obrigada, Pi. Na verdade, quando eu falo que é uma honra, porque não é sobre abrir um espaço na agenda, mas é sobre fazer alianças com grandes amigos. Então, na verdade, não precisei tirar um tempinho para você, eu deixei realmente um tempo para você e Ah, que é realmente especial, tá bom? muito obrigado, de verdade. Isso significa muito pra mim. Ti, então, pra gente preparar as pessoas pra esse podcast que a gente vai ter, vai ser um episódio poderoso. A gente vai falar sobre bastante coisa aqui. A gente tem bastante coisa em comum, já que a gente começou a empreender desde pequeno. Mas, antes da gente começar com o pé direito, eu quero que você se apresente pro pessoal que tá aqui em casa, fala quem é a TM, de onde você saiu e como que nasceu essa veia empreendedora em você desde pequena. Nossa, gente, muito obrigada. É uma honra estar aqui com vocês e vamos lá. Nossa, que né, uma grande expectativa que o Pietro colocou em vocês, que agora eu preciso entregar. Mas vamos lá. A Tieme começou empreendedora desde os 8 anos. Desde os 8 anos. E, na verdade, veio com uma veia já da minha mãe e do meu avô, Hum, que começaram na feira. na É, feira? na feira. E você sabe que feirante tem todo o estortele criado, Lógico, toda tudo pra aquela vender. tudo Meu avô para era ver. feirante também. Então. E aí, com isso, eu não vivenciei a feira em Aham. si, mas tudo fica no nosso DNA, tudo é uma evolução, né? E com isso, eu realmente, essa veia veio muito forte. E desde os 8 anos, eu comecei assim, eu queria dinheiro para, na época, comprar doce. Hoje a gente evita Aham. açúcar, né, gente? Aham. Mas na época foi para comprar doce. E me incomodava pedir dinheiro. Pros seus pais? É, Sério? sério. Com 8 anos Com já? 8 anos. Então eu queria ter Caramba! o meu dinheiro. Uhum. E aí minha mãe pegou, começava a dar aquela semanada, eu guardava, juntava e comprava vários doces e começava a vender. Naquilo eu tinha o meu lucro para comprar novamente e também acabar consumindo, Aham. sem ter que ficar pedindo dinheiro. Foi aí Entendi. que tudo começou. E também minha mãe, desde pequena, quando eu comecei a somar, ela já me levou para o caixa do salão.
de final de somente um semana. salão. Salão de beleza que eu tenho hoje, até hoje eu tenho salão de beleza. É um dos negócios, né, Aham. que eu mantive. E, e nisso eu ficava de final de semana no caixa. Entendi. Já E começou a experienciar. Isso é legal demais. exatamente, Eu, fazer o eu, financeiro, né? aham, isso é um negócio que é legal. Meus pais, eles também, de uma maneira diferente, lógico, que não envolvia Aham, negócios, né? Mas os meus pais, conforme eles foram entendendo essa questão do conhecimento, né? De que existe empreendedorismo, de que existe marketing isso. digital, de que existe coisas diferentes, ao invés deles simplesmente se separarem, tipo, ó, aqui é mesa de adulto, conversa de adulto, coisa de adulto, e aqui Sim, você fica aqui porque é coisa de eles criança. Ao incluíram. invés disso, eles falaram, meu, e se ao invés da gente separar, a gente não coloca ele junto? É, Foi uma das melhores coisas que eles fizeram. Porque, além de a gente ter mais um, um, um momento de qualidade junto, a gente falava sobre coisas diferentes juntos. Então era engraçado que a gente voltava de evento no carro e cada um falava da mesma coisa que o palestrante estava falando, só que de sim, visões diferentes. Minha mãe por ser mãe, meu pai por ser pai, eu por ser filho, jovem. Então a sua mãe, ela fez exatamente a mesma coisa. sim. Ao invés de eu separar ela, não, vou fazer ela ajudar. Vou fazer ela estar aqui com a gente, entender como é que é a realidade do mundo, desde nova. E isso é muito bom. Não, e olha só o quanto é interessante que eu falo hoje sobre relacionamento, network, essa construção que dá muito resultado. Uhum. Mas desde pequena, você lá no caixa do salão, assim, e antigamente era assim, lotado. Na hora que você chegava, às 7 da manhã, era uma fila, não tinha agendamento de horário, era por ordem de chegada. Exato. Então, nossa, e, e esse bate-papo com as clientes, com as filhas das clientes, fez com que eu mantivesse um relacionamento muito bom. Uhum. E virou o quê? Eu falo que é uma faculdade de relacionamento. Vivencial, né? Nossa, uma prática enorme. Com 15 anos, eu realmente me profissionalizei cabeleireira. Foi meu primeiro curso Entendi. realmente profissional, né? E aí fui fazer faculdade, me formei em direito, mantive no salão, tive Uhum. várias, assim, outros negócios, autoescola, um monte de açougue. Esses dois realmente nós vendemos e não quisemos seguir. Aham. Mas do açougue, tenho a transportadora, que nós pensávamos, vamos comprar caminhão para trazer a carne para nós, não sei o quê, fazer alguma coisa ou outra. Mas no final nunca trouxemos carne para o nosso açougue e Aham. só transportava realmente para a JBS. Entendi. Então como conseguimos assim alavancar muito negócios Aham. junto com a transportadora, mantendo atendimento em salão. E isso construiu. Eu fiquei no salão, ó, dos 16 anos, porque foi um ano de formação, Uhum. Uhum. né, dos 15 aos 16. Como profissional dos 16, eu fiquei até os 35 anos, mais ou menos. Caramba! É. Aí eu fiz posicionamento de imagem nessa época que ainda não existia, para você entender sobre postura, sobre imagem. Nessa época não se falava disso, mas já tinha me especializado em tudo Aham. isso. Então eu comecei Começa a a trazer novidade, é, legal. exato. E aí eu já fazia então a consultoria para poder entregar para os profissionais. Então já fazia essa leitura, né? Hoje é muito, você vai lapidando cada vez mais, né, Pedro? Porque é Com certeza. experiência Aham. e o que vai mudando, né? Sim. Então é evolução, você vai tendo cada vez mais experiência. Mas eu falo que referente a posicionamento em si, eu falo que dá para fazer da cabeça realmente aos pés. É. Então o olhar realmente todo lapidado e na entrega muito boa. E posicionamento, gente, a gente fala, não, consultora de imagem. Hum. Não, hoje eu falo que é posicionamento empresarial ou de empreendedorismo, mas você sempre focando em alavancar. Então sempre vai ser empresarial, Com né? certeza. Não Aham. A gente concorda? tá sempre vendendo alguma coisa, né? Sempre. Não é só um negócio, mas a sua imagem também vende. 70% das pessoas compram a sua imagem se você tiver de boca Eu fechada. tava até falando com isso e sobre isso com a minha mãe essa semana. A gente Sua vê com mãe, a minha mãe, ela aham. também é Eu tava toda. falando com isso, sobre isso com a minha mãe. A grande parte das empresas hoje, elas não são mais só a empresa. Sim, Elas sempre têm uma persona na frente.
Exato. Então o dono do negócio sempre, ou eles criam uma personalidade digital, que é o caso da Magazine Luiza, da Casas Isso, Bahia, que não tem alguém, mas tem uma persona. E se caso não for desse ponto, temos, por exemplo, sei lá, a Virgínia, ela é maior que a WePink, É, né? O Paulo Vieira é maior do que a Febra Cis. sim, Então, esse ponto, por que que é desse jeito? O dono da Havan é maior do que a Havan. é maior Então, que a assim, van. por que que é esse ponto? Porque as pessoas, elas não se conectam com ideias, elas não se conectam com Não, negócio, com propostas ou com produto, elas se conectam com com pessoas. pessoas. E seja uma persona digital ou realmente uma pessoa física, já gera uma humanização muito maior. E até pra esses personagens digitais precisa Sim, desse posicionamento. é Então, assim, verdade. o mundo hoje gira em torno disso. Que é justamente a parte da conexão. Que Ex- você aprendeu a fazer desde pequena, sendo caixa. Então, Exato. assim, nada na sua jornada foi por acaso. Hoje você usa tudo aquilo que você aprendeu como caixa, ajudando a sua mãe no salão, até abrir o seu e tomar conta do seu, Foi. desde sempre. Então, assim, tudo construiu para o que você usa até hoje. Então, aquilo que você usava para vender as suas coisas, seus docinhos lá com 8 anos de idade, você usa hoje. Nossa, Petra, esse negócio dos doces, vou até te falar. Eu lembro que nas férias, tava todo mundo brincando. É. E aí eu não sei por que eu coloquei assim uma placa que deu esse insight na minha cabeça. Colocar assim uma placa, estoura a pipoca na hora. Pedro, você tinha que parar de brincar para estourar a pipoca. E assim, responsabilidade desde pequena. Então assim, se chamava para querer pipoca, eu parava de brincar, ia lá estourar a pipoca, depois voltava a brincar. Eu falei assim, gente, o que é, né? É você ter de exemplo dentro de casa, com comprometimento, responsabilidade. Então, mesmo você criança, gerou um nível de consciência que não, se eu coloquei ali, Eu vou ter que fazer. eu vou ter que fazer. Aham. Eu me propus a isso, ninguém me obrigou. E foi eu ainda que quis. Então, eu vou ter que fazer. Exatamente. Então, isso foi muito interessante. E referente ao salão, o que que acontece nessa questão de network e de construir relacionamento? A cada cliente que sentava na minha cadeira é uma pessoa diferente, que você realmente vira uma psicóloga, Uhum. porque você e te constrói isso, você estar mexendo ela entregando a cabeça dela para você, gera uma confiança muito grande, sabe? E falar, não, faz o que você acredita que é o melhor. Então, muito mais, então. E você gera muito relacionamento e intimidade. Porque Sim. ela é minha cliente, eu tenho que ser profissional sempre, mas ela é uma amiga também, ela virou uma amiga. Porque vamos falar, dos 10 anos de idade dentro do salão, até os... Hoje eu ainda tenho salão, então hoje eu tenho 46 anos. Eu construí um relacionamento com mãe, com avó, com filha, que até hoje, quando eu chego no salão, as pessoas, a gente vai se abraçar com clientes que não me vê há tempo, porque eu não estou mais exercendo a função, Aham. mas sim a parte administrativa, chora. E eu choro também, sabe? Porque sente saudade, eu também sinto. Mas é uma saudade boa, de lembranças muito boas. Então isso faz, assim, enche o nosso coração, sabe? De falar assim, caramba, que coisa boa, né? De amor. De amor que a gente, Gratificante, né? Aham. exato, gratidão, de amor que a gente estava falando, o quanto é importante, né? Essa questão de você sentir amor, de você doar amor, porque no final das contas, é tudo que a gente sabe entregar, é o que a gente também vai receber. Sabe o que eu acho importante nisso? Que hoje, infelizmente, acaba faltando em muitas pessoas essa parte do amor. Mas não É, de entregar amor a outras pessoas, mas fazer aquilo que você faz, trabalhar com aquilo que com você amor. trabalha com amor. É, Porque senão, se você não trabalha por amor e com amor, você acaba trabalhando, sei lá, porque para suprir uma necessidade, ou somente pelo dinheiro, ou somente pela oportunidade, porque é algo muito bom que vai me dar muito retorno em alguma área da minha vida, mas se você não trabalha pelo amor, ou pela felicidade, pelo prazer, uma hora você não vai mais aguentar e você vai querer muito parar. Se você tá querendo muito parar, você não tá fazendo com excelência, então você estraga tudo. é verdade. Então, fazendo com amor, fazendo com gratidão, fazendo com essa vontade, no futuro te gera isso. Te É gera esse isso. sentimento feliz de reencontrar as pessoas que você estava fazendo trabalhos lá atrás, ter esse sentimento de gratidão e você principalmente ver o quanto de resultado que deu o seu trabalho. E você sabe que de vez em quando eu ainda vou no salão, para algumas não é porque são mais especiais ou não porque todas são especiais,
mas é porque eu vejo que elas não conseguem, falar assim, se entregar a outra pessoa. Uhum. Então, como eu vejo essa necessidade, eu falo, não, eu vou. E assim, pra mim é muito bom, porque é algo que eu gosto, não fazia por fazer. E eu entendo que tudo que a gente faz, a gente precisa ter essa entrega, É, como se fosse para Deus, é. né? Esse Então, comprometimento também. exatamente. É o que fala, não sejam vasos, seja fonte. Uhum. E é verdade, você seja fonte. Porque essa empresa vai dar certo porque eu trabalho, não é porque o outro trabalha. É porque eu estou aqui. Esse lugar vai ser abençoado porque eu estou aqui. Aqui vai ser iluminado porque eu estou aqui. Porque eu sou bênção. Então, se a gente tiver isso na nossa cabeça, A nossa identidade, na né? nossa identidade firmada como filhos, não tem como dar errado. Isso é princípio. E isso Princípio. foi, e sempre teve com você. Isso é base. É. Isso foi a importância da sua família. Inclusive, eu já veio uma outra pergunta aqui, Ti. O quão importante você considera, você enxerga que foi pra você essa base que você teve familiar? Não só pelo exemplo de ver a sua mãe ou seu avô empreendendo, estando ajudando com a sua mãe no salão, tudo, na feira, mas não só nessa parte de incentivo e de apoio que eles deram, mas sim pelos princípios e valores que sempre estiveram com você desde pequena. É isso, realmente, eu vou falar assim, até a nível cultural, né? Porque a parte de origem japonesa é da minha mãe e Uhum, do meu pai a parte de origem polonesa. Só que eu não tive muito contato com a parte do meu pai, uhum, né? É, já foi. Meu avô faleceu, já não teve tanta. Não tinha assim irmãos, não sei o quê. Da uhum, guerra da Polônia foi muito forte, não tinha quase ninguém. E do meu avô. Foi muito forte, porque enquanto minha mãe trabalhava, eu ficava junto com meu avô e com a minha avó, né, e com a minha tia. aham, E a cultura em si japonesa é de muita responsabilidade e uhum, trabalho, né? Hoje eu tenho uma outra visão também, que depois eu vou expor para vocês. Mas, assim, a cultura japonesa em si é isso. É você ensinar você ter credibilidade, ter o seu nome, né? Você não passar a perna nos outros. Então, se a gente fala na cultura japonesa, a gente já sabe disso, que é para você deixar o seu ambiente limpo, organizado. Você vai no Japão, não tem as coisas no chão, já não tinha há anos. É cultural, eles têm confiança uns nos outros, uhum. né? Então, foi passado isso do meu avô para minha mãe, da minha mãe para gente. Então, a gente não soube ser diferente. Não tinha como não ser essa verdade. Aham. Porque foi isso que foi construído e foi isso que realmente foi mostrado na prática. Se isso daqui não é seu, não é seu, entrega para quem é. Ou vai procurar de quem foi. Uhum. Coloca lá no Achados e São os Perdidos. valores. Mas não são Aham. seus, né? Exato, são valores e princípios que eu falo que a cultura japonesa realmente já traz isso. E a gente sabe disso, né? Não tô falando balela, né? A Aham. gente sabe que isso é verdade. É, mas tem essa questão que é do trabalho, vou fazer, vou fazer, vou fazer, vou fazer, vou fazer. E que eu vejo que não é só sobre isso. Porque ao mesmo tempo que você só tá fazendo, 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 você não tem tempo para pensar estrategicamente no que pode fluir melhor. É. Porque você virou um robô. Isso é muito real. Entendeu? Muito real mesmo, assim. É Eu já vivi muito isso, né? De tá tão acostumado daquilo que você faz que a sua mente vira automática. automático. Então você tá lá sempre, sempre, sempre fazendo as mesmas coisas. Não necessariamente as mesmas É, coisas, né? não, sim. Mas é a rotina de sempre estar lá sentado na cadeira. Você tem as atividades parecidas pra fazer. No meu caso, por exemplo, que eu sou editor de vídeo, né? Eu sempre sento na cadeira e começo a editar minhas coisas. São vídeos diferentes, são histórias diferentes, mas é a mesma coisa, sentar na cadeira e fazer meu processo criativo. Pra cada vídeo precisa de um processo criativo? Sim, mas a atividade é a mesma. Então, assim, se você não tomar cuidado, vira essa coisa mesmo. Um robô, Um você robô. fica muito padronizado, muito Isso. esquematizado. E você pode sim, no meio disso, acabar perdendo um pouco da animação de fazer as coisas, porque é Sim. só mais uma vez. Só mais uma vez, exatamente. Fica muito executora, né? Uhum, E aí, quando você trabalha e você tem esse relacionamento e essa construção de network, o que que eu fico. Sou muito observadora, uhum, Pietro, e eu fico vendo outras culturas. Então, assim, com acessos, por exemplo, com a família Lau, chineses, aham.
Gente, eu falo: "Caramba, o que é o treinamento?". Desde pequeno você vê a construção, tipo assim, a minha linhagem vai Aham. ser o meu sucessor. Você já vê exatamente a construção de grandes empresários ou para você construir um império É realmente. muito louco, É a cultura muito oriental é muito legal. eu falo: "Caramba", eu falei assim: "Olha só, um tem todos esses princípios, valores bem fortalecidos, mas você vira um robô, Uhum. e uma outra cultura, você vê a estratégia, entende? A estratégia em si para a pessoa ser um grande empresário ou ser realmente um governante do que ele quiser ser". Aham. E é muito interessante isso. É muito bom. A família, ela é um dos pilares principais, assim, pra você que quer crescer, pra você que quer eh, subir, pra você que quer. É a base, né? É o que a gente Sim, fala. Então, assim, os meus pais, eles sempre colocaram isso em mim. Filho, independentemente do que aconteça, errou, teve um problemão, você tem pra onde correr. Você é tem isso. pra onde voltar, a gente explica o que deu errado, se foi você o problema, o que aconteceu, a gente clarifica, a gente tira a venda dos seus olhos, a gente abre os seus olhos pra você voltar e fazer melhor, pra você voltar e fazer de novo, pra você Sim. voltar e fazer até dar certo. Essa sua fala me trouxe um insight aqui Hum, de uma construção a nível para você realmente se tornar um grande empresário. Por quê? Porque você empreendedor ou você CLT, muitas vezes corre o erro de você fechar muitas portas. né. Sair brigado de algum local e fechar portas. E o quanto é importante você poder voltar com portas abertas Isso pra tudo. para tudo, para Relacionamentos, tudo. amizades, negócios, tudo. Exatamente. Então, querendo ou não, eh, o que você falou, assim, você volta, você acerta, você volta, você acerta. Então, é sobre isso mesmo. Você sempre ter as portas do seu relacionamento aberta, sabe? Não feche portas, porque nenhum ser humano é simplesmente dispensável, sabe assim? Descartável. Não é. Todo mundo passa pela sua vida, tem alguma fase por algum motivo e por algum crescimento, tanto o seu quanto do outro. Sempre assim, é uma troca, né? Servir e ser servido. E isso é base. E o interessante de a gente construir relacionamento desse tempo e nessa questão de você manter amizades, credibilidade, é que em todos os locais que você irá, Pietro, você vai saber lidar com todas as pessoas. Exato. Porque te dá uma maturidade e jogo de cintura que muita gente não tem, infelizmente, e que precisa aprender, porque o 8 e 80 você tem que ter no que é certo ou errado, mas não você ter 8 e 80 de ser impaciente e Em intolerante tudo. em Uhum. tudo, né, você nunca vai ter e outra que o certo e o errado é relativo, né, porque depende do ponto de vista que a pessoa tem Exato. enxergar, tá Aham. relativo. Nem tudo é Nem 880. tudo é 880. E a gente tem que ter isso na nossa vida. Então hoje eu falo assim, eu transito em várias áreas. Uhum. Tem uma grande amiga que me conhece assim há muitos anos mesmo, desde os 14 anos de idade, e ela fala: "Ti", que ela conhece, tá? Uhum. "Você é a pessoa que eu conheço que mais sabe transitar em todas as áreas", porque é impressionante que você veio do salão de beleza, você depois foi para a faculdade de direito, foi para o Ministério Público, aí depois você foi com outra questão da transportadora, aí manteve o relacionamento do salão. O salão tem há mais de 50 anos, né? Era da minha mãe, e aí depois eu assumi essa administração. Uhum. E hoje tem a questão do ecossistema. Só que qual é a grande sacada disso tudo? Na mesa que você está. O que de fato serviu para você amadurecer e crescer? E o que daquela mesa ou do ambiente que você está, que você olhou, que você fala: "Nossa, aqui tem uma possibilidade de alguma coisa". Vou te explicar o porquê. Hum. Com a transportadora, eu transito muito no governo, Uhum. muito no governo. E nisso eu falei: "Caramba, eu tenho a transportadora,
Mas o que dentro de todo o relacionamento que eu construí, efetivamente, que vira também um negócio com resultado financeiro e que, além disso, eu também vou ter uma entrega muito grande. Porque o problema do nosso país é... Tem a verba, porque tem, Aham, né? aham. Mas o problema é entrega, não tem entrega. Eu falei, o quê? Aí veio a carreta da saúde. Hum. Então, assim, eu tenho realmente insights no que eu tenho para gerar negócios. E por isso tenho ecossistema, que é um Entendi. ecossistema validado, não é todo mundo, não, é validado. Quem entrega, quem tem entrega, veio indicado, a indicação eu vou fazer um compliance desse negócio de entrega e aí vai fazer parte do ecossistema. Tieme, não tem percentual de erro? Claro que tem, tudo tem. A pessoa pode deixar de entregar numa hora ou outra, você pode passar por uma crise de uma hora ou outra, pode acontecer. Mas a probabilidade é Baixa. muito Aham. menor, né? E é isso que eu falo, que a grande sacada é isso, de você estar numa mesa, nós estamos aqui os dois hoje. O que de insight o Pietro vai ter, o que de insight a TM vai ter, e o que de insight o pessoal de casa vai ter com esse bate-papo. Ou se de repente eles gostariam de estar aqui, no meu lugar, Uhum. junto com o Pietro, e o que eles têm que chamar a atenção do Pietro para estar aqui. O que será? Então, tudo é sobre o que eu posso fazer para crescer, evoluir, mas não estou falando só em termos financeiros, como pessoa, como ser humano, Em todas as áreas da em vida, né? todas as áreas da nossa vida. Não perdendo respeito, não perdendo a sua humildade, lembrando que o ego não vai te levar a lugar nenhum. Se você tiver que pegar uma vassoura, mesmo você sendo um grande empresário, não tem problema nenhum. Meu, eu tava vendo a história do Denis Nakamura. Isso, Ele é ex-CEO coordenador do iFood. Ele que isso. fez o iFood estourar. E teve uma época que ele saiu do iFood, só que ele tinha que abrir a própria. Ele queria abrir as próprias empresas, Sim, sobre continuar na área da alimentação também. O que ele fez? Ao invés dele. Não, eu sou o cara que fez o iFood crescer. Não, ele foi em restaurantes, ele foi lavar louça, ele foi é, é, estar no operacional dos é isso. restaurantes para entender como é que funcionava. Outra pessoa que fez isso, o autor do livro Segredos da Mente Milionária. Ele Sim. fez exatamente a mesma coisa. Ele já tinha empresa, ele já era ferrado, mas ele queria abrir uma empresa num ramo específico, também de alimentação, por incrível que pareça, É. e ele atuou como faxineiro. Mas é isso. Você tem que, quando você abre uma empresa ou qualquer outro negócio, você precisa entender e ter a cabeça de líder. Porque o líder sabe de toda a sua empresa. Ele pode não estar lá na mão, fazendo ali, olha, o tempo inteiro, mas ele sabe de toda a construção da empresa. Se alguma coisa falhar, ele, como líder, sabe o que realmente ali vai ser consertado, porque ele já vivenciou toda aquela experiência. Isso que é muito bom. Você entendeu? Aham. Então, é isso que é você ser realmente um líder, você entender realmente de negócios. E você só vai conseguir passar isso, transmitir com fluidez o que você realmente, de fato, vivenciou. Você só vai conseguir entregar para o outro resultado, porque eu posso ser uma mentora, mas se eu não vivenciar e eu não tiver experiência, eu não vou conseguir entregar isso para a pessoa. Vai ser erro atrás de erro. Não tem jeito. E aí, às vezes, você fala assim, pô, se eu fechei essa mentoria, mas eu não tô tendo nada de retorno. Duas perguntas a gente tem que se fazer. Você tá entregando você para a mentoria de fato, né? E a outra é, será então esse mentor que você escolheu é uma pessoa que você admira, que você realmente gostaria de ser? E depois você pode superar seu mentor, todo mundo. Eu falo que todo mundo nasceu aqui para ser superado, porque é evolução, então Uhum, todo mundo, uhum. né? Mas se você questionar tudo isso, porque não adianta você escolher uma pessoa para te ajudar, a te impulsionar, se ele não tiver resultados de fato, e se você não admirar aquela pessoa. É diferente você admirar e você colocar como ídolo, né? Tem nada a ver uma coisa com a Aham. outra. Não é idolatria. Não é idolatria. É realmente admirar como ser humano,
como grande empresário, como executor, como Como família, pessoa. como pessoa, exatamente. E aí tem tudo para crescer, realmente expandir, porque você vai ter realmente entregue atalhos, né, Pedro? Sim, demais. Demais. E é o que a sociedade hoje mais quer. É ter Sim, atalho, é achar que o caminho mais longo, né, não, mais curto, não, no caso longo que dizer de não ser estreito, né? sim, O caminho mais fácil, o caminho que menos tem trabalho, vai ser o mais legal. Momentaneamente, pode ser, né? A gente tem até aquela frase, aquele dilema que muita gente acaba usando, né? 3 anos de sofrimento para 50 anos de curtição, ou 3 anos de sim. sofrimento. Não, 3 anos de Não, sofrimento para 50 anos de curtição, isso, ou 3 anos de curtição para 50 anos de sofrimento. é, Então, assim, as pessoas momentaneamente elas escolhem a curtição, né? Escolhem o caminho mais fácil, mas depois acabam se ferrando fazendo talvez até uma coisa que eles não gostariam de estar fazendo. é, E muitas pessoas não, elas escolhem o contrário, elas escolhem, eu vou investir nisso aqui, eu vou trabalhar nisso aqui, para depois eu poder curtir, para depois eu poder desfrutar 100%. Não que no processo ela não desfrute ou não possa tirar um tempo para descansar, não é isso. não é isso. Mas as coisas são diferentes. E duas coisas agora, Ti. A primeira delas, é muito legal que você tocou num ponto sobre o dono da empresa ter passado por tudo. É, Você também. Você, antes de ser empresário, era empreendedor e tocava as coisas sozinha. É o negócio da eu presa, né? é, E você já viveu muita coisa sozinha. E quando você tá com a sua empresa agora, multi-empresas agora, né? Já que é uma holding, tem vários negócios envolvidos. Além de você passar os seus valores e princípios que você teve lá atrás, quando você fazia os seus negócios sozinha, e também os mesmos valores e princípios que a sua família te deu, isso vai impactar diretamente nos valores e na cultura da empresa, com certeza. você direciona todo mundo que tá tendo problema Sim, lá dentro. Então, além de empresária e dona do negócio, você também acaba sendo mentora de sim, todo mundo que tá lá dentro. Isso é exatamente. fantástico. Você vira um espelho, não tem jeito, Uhum. né? É, tudo que você faz respinga, né? Com quem você anda, respinga em você e você respinga naquela pessoa, né? Então você reflete. Mas você sabe o que você falou? Algo muito importante, que a gente realmente vivenciar o eu presa. Eu, particularmente, Pedro, não gosto muito desse termo. Por quê? Eu vou te explicar. Ah, Porque para você alcançar grandes voos, você vai ficar eu presa e eu preso na empresa. uhum. Não tem como. Porque eu, TM e muitos outros grandes empresários, eu tenho certeza que eles não se tornaram grandes empresários de sucesso com 8 horas de trabalho por dia. Não. Foi com 14, 16 e pouco tempo de sono. E isso se estendeu muito, não foi pouco tempo. A cada empresa que você abre, ela é, ela é gerada, ela precisa engatinhar, ela precisa começar a Como se andar fosse um um bebê. bebê. Um bebê, então ela leva um tempo para andar sozinho, como um bebê. Uhum. E se você não tiver foco Em nesse. ajudar esse bebê. Exatamente, não vai. Então, aquilo que a gente fala, que tudo que você foca expande, realmente expande. E é a energia que você entrega naquele local. Então, se você pensa que com 8 horas de trabalho você vai realmente alavancar algum negócio nesse início, não vai. É diferente quando você já tem essas empresas, você já é um empresário e hoje eu posso optar em não ficar tão preso dentro da Uhum. empresa, porque eu já coloquei CEOs, né, administradores, aí nós estamos falando de outro patamar. Mas tudo para você chegar precisa de horas afinco naquele local. Então você vai ficar preso por um bom tempo e de repente é mais de 7 anos, É. entende? E aí já vem. E é justamente nessa fase onde a maior parte das pessoas desistem. Porque começa a ficar sozinho, começa a vir solidão, começa a vir muito trampo pra fazer, começa a vir muita pedra no caminho, começa a vir Exato. muita coisa que te desvia, que a gente desvia da rota. E aí vai você de escolher. Eu vou parar nesse primeiro obstáculo, eu vou parar Uhum. de fazer o que eu quero fazer, o que eu me coloquei à disposição pra fazer por conta disso, ou eu vou passar os meus obstáculos, quebrar essas paredes, pular essas pedras e continuar fazendo aquilo que eu quis fazer. Continuar seguindo firme na minha jornada.
E isso é um processo muito comum para empreendedor, para empresário. É. Então, assim, a gente não pode chegar aqui e cantar a regra para você, ó, você vai passar isso, isso e isso. É, Mas sim, existem coisas que todo empreendedor, todo empresário sempre passou e sempre vai passar. sim. E a questão é, Pietro, assim, você vai abrir um negócio. Não abre porque é um sonho, mas você abre porque você viu que tem resultado. Uhum. Este negócio gera resultado. Por que que eu falo de sonhos? Porque como eu lido com muitas pessoas, e principalmente mulher, Hum. tem o sonho de ter um salão de beleza, tem o sonho de abrir esmalteria, mas não entende nada do negócio. Então, a gente não vive atrás só do sonho. Se profissionaliza, por favor. É. Entende? É nessa questão. Não é sonho. Não, eu vou esperar um milagre. Ok. Mas até para você receber o milagre, muito jejum, é É dar o primeiro oração, passo. dar o primeiro passo, é você, de certa forma, se profissionalizar naquilo. E aí sim, os seus caminhos vai ser tudo aberto, vai ter expansão em tudo da sua vida. Mas você precisa se dedicar. Sem ação não tem Não provisão, tem, não tem, não tem. resultado. E Ti, falando agora sobre, focando mesmo aqui na parte da conexão. Tá. Você, na sua holding, você saiu de empreendedora, você saiu de só cuidando do salão, você saiu de vendedora de pipoquinha Foi. para cuidar de muitas empresas, multi-empresária. Só que você não foi sozinha. Não. Você tem seus sócios. Sim. E aí que vem na parte de conexão e network que converte. Ninguém, eu acho que você já deve ter ouvido essa frase, você também. Ninguém constrói grandes coisas sozinho. Não. Hoje, você não tá só nessa questão, ela não só vai pela parte de você ter sócios, mas você tem uma equipe. É isso. Eu duvido muito que você conseguiria cuidar de todas as empresas se você só fosse você. Nunca. Então, assim, duas coisas. E para coisas diferentes, mas é o mesmo princípio. Tá. Como fazer esse recrutamento de sócios e de uma equipe do jeito certo? Porque eu acredito que a barreira de muita gente na hora de crescer um negócio ou sair de empreendedor para empresário é justamente essa parte de contratar gente. Só que tem medo, porque sempre fez tudo sozinho. Então, será que a pessoa que vai estar comigo, seja meu sócio, seja a equipe, vai entregar da mesma forma que eu sempre entreguei? Vai ter a mesma garra que eu sempre tive? Vai ter o mesmo nível de entrega que eu sempre fiz? Então começa a vir segurança. Então como que a gente consegue fazer esse recrutamento da forma certa? O que acontece, Pietro, realmente é um desafio você encontrar sócios, você fazer contratações, é um desafio. Mas tudo na vida é um desafio e todos os dias. Todos os dias nós temos desafios. Qual a primeira coisa? Seus princípios e valores precisam ser iguais aos seus. Hoje, eu entendo que se eu tiver numa mesa que as pessoas são apaixonadas por Cristo, e vivenciar muito mais o amor dele até do que eu, por exemplo, eu vou crescer muito mais. Mesmo nível ou mais, né? Ou mais, né? O mesmo nível ou mais. Não queira ser o melhor da mesa, não é isso? E parece tão assim, nossa, mas não, é isso mesmo, porque se você não for o melhor da mesa, você vai ter o incentivo e criar velocidade para ser melhor. Então, isso vai te trazer uma celeridade. O que eu preciso buscar para ser igual? Mesmo nível da galera que galera que está aqui. Então, você vai alavancar, porque você vai buscar, você vai estudar mais, o que for, você vai se posicionar para. Os sócios, a mesma coisa. Não pode ser exatamente igual você, por exemplo. Não dá. Se a TM é uma colérica lapidada, porque essa sou eu, uma colérica lapidada. Por que colérica lapidada? Porque tem que ter educação, né, gente? A colérica que não é lapidada não tem educação, entende? E eu já fui assim, então eu sei o que é. Só que você tem que saber navegar nas outras áreas. Sanguínea, então melancólico, fleumático, você precisa. E o empresário, hoje, que não navega em todas as áreas, se necessário, é uma pessoa que não tem jogo de cintura, não tem traquejo. Você entende? Porque você não vai lidar só com um tipo de gente. Exato. E aí, quando você vai recrutar pessoas, você precisa fazer essa leitura. Aquele cargo é para quê?
Essa pessoa precisa ser o quê? Sanguínea? Essa pessoa precisa ser o quê? Melancólico, tem que estar lá? Então, você precisa fazer essa leitura. E se você não estudou, você não está preparado para fazer leituras. Né? E isso na sociedade também, Pi. Exato. E é muito bom. A gente acaba pegando uma pessoa e colocando ela, às vezes, até numa função errada. Então, Exato. assim, meu, esse cara é muito bom em venda. Ele gosta de vender, ele sabe se relacionar com as pessoas, ele entende o poder da venda e eu vou colocar ele como faxineiro. Pois é. Ele vai fazer o quê? Você Ele não vai entende? ter vontade de trabalhar, ele não vai gostar do que ele tá Não. fazendo, ele não vai ter um desempenho tão bom se ele tivesse ido pra área que ele nasceu pra estar. Exato. Então, identificar as aptidões, tanto para os sócios quanto para a equipe, identificar a aptidão e colocar ele onde ele gosta e onde ele precisa estar. E a questão é, também, por mais que você seja assertivo na seleção, que você veja princípios e valores, que as pessoas não podem ser igual você, tem que ser. Se eu sou uma colérica, o meu sócio tem que ser um melancólico. Uhum. Tem que ser o ponto forte dele. Né? Ele precisa navegar sobre as outras áreas, mas o ponto forte não pode ser igual ao meu. Entende? Só que realmente saber quem é só andando junto. Só andando junto. Por isso que a gente fala tanto também em reajustar a rota. Isso é verdade. O empresário viu que não está fluindo, reajusta. Não fica lá travando naquilo ali, travando, que trava. Não. Ou não simplesmente acaba de Não. uma vez. Sai desse deserto, Uhum. entende? Sai dessa posição e vai fazer o que precisa ser feito. Ah, mas eu preciso cortar. Cortou. É machadada? É machadada. Se for necessário, é isso. É isso. Se não, conversa. Exato. Não toma uma atitude brusca de uma vez. Mas eu digo assim, machadada, por exemplo, no sentido assim, não de você ser mal educado com o seu sócio ou com o seu colaborador, não é nesse sentido. Mas se você precisa cortar, infelizmente você tem que cortar. Se você está tendo uma sangria numa despesa e você precisa cortar, infelizmente, você, da forma educada, você vai mostrar que você gostaria que ele estivesse aqui. Mas hoje eu não tenho condições. O nome disso é maturidade. Maturidade, e tem que ter. E vai manter o bom relacionamento. E quando tudo mudar, eu vou lembrar de você. E é sobre isso. Uhum. Entendeu? Muito obrigada até aqui. E vamos mantendo aí o relacionamento de uma outra forma. Exato. Entende? Mas é sobre isso, Pi. E Ti, para a gente falar um pouco mais do quão importantes são as conexões, as conexões elas são muito presentes na sua vida, até São. porque cada negócio tem que fazer conexão com o outro, Exato. as equipes também, mas assim, no seu desenvolvimento também como pessoa, o pessoal, não só falando na parte de negócio, o quão importante a conexão foi na sua vida? Nossa, foi muito importante. Pessoal, foi muito importante. Porque a cada pessoa que chegou no meu caminho, eu aprendi muito. Uhum. E quando você lida com pessoas diferentes, você precisa, de uma certa forma, se adaptar para você ter um bom relacionamento. Então, você ser adaptável a ambientes e a pessoas faz com que você transite em todos os universos. Por que eu fiz essa pergunta, Ti? Porque é o seguinte, desde criança, desde pequeno, onde eu e minha família a gente começou a aprender sobre isso, uma das primeiras coisas que eu entendi que eram as mais valiosas era justamente a conexão. Não só por essa questão da proximidade, né, Sim. de pessoas com pessoas, mas assim, os meus pais sempre falavam pra mim, aonde você quer chegar, busca as pessoas onde já estão onde você quer chegar, busca estar andando com elas, ou pessoas próximas essas pessoas, né? Tem até um estudo que fala que nós estamos a um certo, se não me engano é 5 ou 4 pessoas de se conectar a qualquer pessoa do mundo. E isso é muito engraçado. É muito. Mas assim, o que eu quero dizer é, as conexões elas não estão aí só pra te dar negócio, pra te dar oportunidade, pra te dar dinheiro. Não é sobre isso. Mas elas estão aí, a conexão ela é verdadeira quando ela cria vínculo. Exato. Quando ela é real. Não é pelo interesse, mas é pela união. Então eu digo isso porque eu só comecei a palestrar porque tive uma conexão verdadeira com a Kelly. Eu só escrevi o meu livro porque tive uma conexão verdadeira com ela, eu vi o que ela estava fazendo
E eu queria fazer também. Eu só comecei a ser editor oficial do canal do YouTube do Marcos Rossi quando eu tive uma conexão real com ele. Eu tô apontando aqui resultados Sim, porque isso girou em torno da minha vida e eu sou muito grato a isso. Eu sou muito grato, mas assim, se fosse só uma conexão momentânea, se só fosse uma semente que foi plantada ali por um momento e não foi regada, não foi construída até chegar num vínculo bom para que você entendeu quem eu sou, eu entendi quem você é, você tem os mesmos princípios e valores que os meus, nós andamos nos mesmos ambientes, dá pra fazer alguma coisa junto? é Se isso. não crescesse até ali, nada ia acontecer. É isso mesmo. Então, assim, invista nas conexões. As pessoas podem te levar a lugares que você nunca imaginou. E é isso mesmo. Quando você falou dos nomes, é, e pessoas assim relevantes, com histórias incríveis, de verdade, né? E que tem um brilho no olhar até Uhum. hoje, sincero, Sim. né? Então, você já buscou pessoas que você se identifica, olha só. E eu lembro também que quando eu comecei a escutar essa questão de onde você quer chegar, quem de líder você gostaria de se inspirar, eu comecei a estudar toda a vida do Roberto Justus. Ah, é? Teve uma época que eu dei uma boa estudada nele. Roberto Justus e todo mundo que andava em volta dele, o que que tinha que ser. E aí eu comecei a estudar com quem ele andava. Foi assim, eu falo pra você que foi o ponto que me alavancou muito. Isso é muito real. Foi muito. Eu comecei a estudar a forma dele lidar, a tratativa e tudo, porque ele é muito posicionado. O que ele precisa falar, ele fala. E é sobre isso, você tem que ser objetivo, né? Eu vejo o posicionamento dele e eu falo, é isso. Porque não adianta você querer só é, maquiar. Não. Você precisa ser verdadeiro. E eu vejo muita verdade no que ele se posiciona. É isso, é isso, é isso. É objetivo, curto, objetivo. É. Né? Homem é racional. Eu sou muito racional, tá? Eu sou muito racional, não sou tão emocional, não. Eu sou diferente. Porque as mulheres são mais emocionais, né? E, e essa questão que a gente tá falando também de relacionamento é o emocional. Se você não tiver essa conexão assertiva nessa questão emocional, acolhedora, você não consegue se relacionar com as pessoas. Não. Então, o relacionamento verdadeiro é isso, porque não é sobre você ser interesseiro, é sobre você ser interessante, e você sendo interessante vai fluir negócios, É isso. não É tem esse o jeito. princípio. E não pense você que uma mesa que falar o seu nome não faz diferença para você, faz, porque se estiver falando mal, faz. Então respinga na sua credibilidade, exceto se for uma mesa que não tenha credibilidade. É Uhum. diferente. Uhum. É diferente, né? Mas se for uma mesa com pessoas de credibilidade, o seu nome tem muito valor. A sua credibilidade tem que estar intacta. Você carrega muita coisa, né? Muita coisa. Então, é muito importante você. O que você prometer, você cumprir. E se Uhum. você puder dar um plus, uma experiência a mais, aí virou um Over diamante. delivery, né? Exatamente. Entregar mais do que foi esperado. Exato. Esses são princípios, né? A gente, ao longo do podcast, a gente mostrou muito sobre isso, né? Os princípios para você ser um empresário, os princípios para você ser um empreendedor. Sem pessoas você não vai. Então, assim, a parte da conexão, eu não digo nem só até a questão Sim, de colaboradores ou sócios, mas mentores também. mentores. Eu fiz algo muito parecido também com nessa parte da conexão que você fez com o Justus, eu fiz com o Davi Braga. Olha só. Porque o meu pai, ele me apresentou o Davi quando eu era pequeno, e ele falou: segue ele, porque ele já tá onde você quer estar. A partir dali eu comecei a dar a história inteira do Davi. É isso aí. Tudo. Desde a formação da Listit, que foi a primeira empresa que ele fez quando ele era jovem, para vender material escolar, o porquê ele vendeu, por quanto ele vendeu. Foi lá no Shark Tank. O porquê foi importante ele ter recebido um não no Shark Tank. Sim. O que ele fez depois disso, o porquê que ele fez a startup dele
de jovens protagonistas e o porquê ele tá fazendo tudo isso até agora. Então, o Davi, eu sempre me inspirei muito no Davi. Muito no Davi. E foi importante demais eu ter visto isso, porque eu não via só o Davi. Eu via como o Kepler tratava o Davi. Sim, Eu via como o Davi agia da forma que o Kepler tratava ele, o pai dele, e como ele agia nos negócios. O porquê que ele tinha essa chama que queimava no coração dele de acordar os outros jovens, de despertar os outros jovens no início, que agora ele tá falando bastante para empresários, né? Mas essa necessidade de sempre estar em movimento, sempre fazer movimento, sim, né? Então, os cursos, as empresas, dentro e fora das empresas. Então, fazer movimento com as pessoas que estão dentro da empresa, com o funcionário, com o colaborador e pessoas de fora. E sempre, sempre ter a necessidade de fazer o que a gente está fazendo aqui. Não só compartilhar conhecimento, mas compartilhar princípios e valores que deram certo na vida dele, é, para que as pessoas não precisem passar pelos mesmos erros que ele passou. Eu costumo falar que existem três pessoas: o sábio, o inteligente e o tolo. O tolo, ele erra e não ajusta a não rota. ajusta. O inteligente erra e ajusta. O sábio, ele vê o outro errando e segue no caminho que o É, outro, ao invés de errar o que no outro errou, aprende com o erro do outro e continua seguindo a rota. é isso mesmo, Pi. Então, isso que a gente faz aqui de compartilhar conhecimento, seja num podcast, seja num livro, seja nas É, redes sociais, seja em um evento, em qualquer lugar que seja, mas só de poder falar, eu tô te dando conselho, não é porque eu sou incrível, mas eu simplesmente errei mais. exato. E a pessoa querer escutar e aprender também, né? Porque é Uhum. sobre a gente querer também estar aberto para. E um erro muito comum sobre o network é o quê? Vou naquele evento, vou trocar vários cartões. Não existe depois um CRM sobre aquilo. Você não fluiu, você só levou cartão. Você não fez um contato. Uhum. Você não entendeu de fato o que aquela empresa ou aquela pessoa faz. Aí não adiantou nada. Então as pessoas fazem muito isso, trocam cartão, mas não dá continuidade. E o network, para ele virar um relacionamento, é uma construção. Se você não construir esse network, vai ficar só ali. Um monte de network. É. Conheço um monte de gente. Muitos números, muitos contatos salvos no celular, Exato. mas a gente sabe que nem todos eles você anda cultivando. Sim, E a conexão é sobre isso. Por isso que a gente tinha comentado. A conexão é sobre relacionamento verdadeiro. é isso. E isso é o princípio. Ti, agora pra gente finalizar esse nosso podcast com chave Hum. de ouro, porque a gente tá acabando. Fala pro pessoal aqui um conselho. Os três melhores conselhos matadores que você viveu para ser uma empreendedora de sucesso. Dedicação, na verdade. Uhum. Você ter realmente tempo de qualidade, né? Dedicado para aquele negócio dar certo. Pesquisa de mercado, não existe nada que você faça sem índices, sem estudo. Se você não estudar aquilo, não tem como dar certo, né? Até pode dar certo na sorte, vamos dizer assim. Mas não conta com a sorte. Não contar com a sorte. Assim, profissionalizar realmente, né? E nunca deixar de ser humilde, independente de onde você estiver. Porque se você deixar o ego te corromper, ele vai te quebrar. Então, não deixe. Mas então é isso, você estudar exatamente o mercado, você se dedicar, lembrar que não são 8 horas nem 12, são 14, 16 por um bom tempo, não desistir, seja indesistível em tudo aquilo que você se propor a fazer, né? E mantenha bons relacionamentos e boa credibilidade, que com certeza você vai dar certo. Já deu tudo certo. Exato. Pessoal, de todos os conselhos que a Tia me deu aqui, presta atenção no último, tá? Ego. Ego. A gente já viu. Não que os outros não sejam importantes, tá? Mas dá uma atenção É. muito boa pra essa, porque o que mais tem é o ego tentando subir. É. A gente consegue perceber nisso subindo em nós mesmos. Sim,
Então, assim, saber lidar com o ego constantemente. Não que, vai ser inevitável, tudo. Ok. Mas sempre carregue esse princípio com você de não deixar o ego subir. Eu sempre tive isso comigo, graças a Deus. Os meus pais, eles sempre falaram isso pra mim. Eles falaram, filho, não é por palco, não é por holoforte, não é por foto, livro, é pelo propósito. Sim, A partir do momento que a gente tá vendo ou que você começar a se desviar do propósito, tudo acaba. E eu é sempre concordei com eles. Porque verdade. senão começa a vir ego. E o ego destrói. Ego não deixa você subir. Ego começa a fazer você fazer coisas que não estão de acordo com seus princípios e valores. Quando você deixa o ego assumir, não é mais você ali. É verdade. E fica tão natural que você nem percebe. É uma transição tão natural do ego tá subindo que você nem se percebe. E você acaba achando que aquilo é você. E não é você. Acaba corrompendo a tua identidade. Então não deixa o ego subir. Toma muito cuidado com isso. É isso mesmo, Pi. E eu quero agradecer, né, mais uma vez o convite, quero agradecer a todos vocês que estão nos assistindo e que ainda vão nos assistir, não Uhum. é verdade, Pi? E que Deus abençoe a todos nós, né, que tenhamos um excelente restante de mês e de 2025 com muita celeridade, profissionalismo e crescimento. Eu desejo a mesma coisa. Muito obrigado, Ti, pela Obrigada. sua entrega aqui no Storytelling TV. Agradeço demais esse momento de ouro que a gente teve, ensinando e proliferando Sim, esses princípios e valores importantes. A gente não tá só aqui mostrando o que cada um fez na vida um do outro, né? A trajetória que a gente viveu, mas sim estando de portas abertas, né? é, Abrindo nosso coração, abrindo nossa boca para mostrar aquilo que deu certo na nossa vida, o que deu certo na isso. sua vida, na sua trajetória, para que outras pessoas não precisem passar pelos mesmos erros que a gente passou, para que outras pessoas possam entender o que deu certo, os princípios que deram certo no seu negócio para fazer você crescer Sim, e agirem da mesma forma. é isso mesmo. Muito obrigado pela sua participação aqui, Ti. E você que assistiu a gente até aqui, muito obrigado por você ter assistido a gente. Não se esquece, vem aqui embaixo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sino para não perder os próximos episódios. Comenta aqui o que você achou desse episódio e também outras pessoas que eu posso chamar para estar aqui no Storytelling TV. Um beijo no seu coração e até o próximo. Tamo junto!